Querido diário, eu prometo que vou escrever em você todo dia. Quando nós éramos crianças, a gente se comprometia com muita coisa que nunca iria se tornar realidade, né? Até porque, de verdade, a gente não sabia com o que a gente estava se comprometendo, né? E, falar a verdade, crianças não se comprometem com muita coisa. Mas se comprometer e conquistar objetivos ainda é uma tarefa muito difícil, mesmo quando nos tornamos adultas. A gente começa a olhar em volta e a gente começa a ver várias pessoas, e principalmente várias pessoas ditas de sucesso, falando sobre o que elas alcançaram e como elas conseguiram conquistar aquelas coisas. E a sensação que você tem é: por que será que todo mundo consegue menos eu? Pessoas de sucesso acordam cedo, pessoas de sucesso fazem essas coisas, pessoas de sucesso se vestem desse jeito, pessoas de sucesso pensam desse jeito. Parece que existe uma checklist, né, para você dar o checkzinho ali, para você se tornar uma pessoa que realiza seus objetivos. Será que você precisa ter exatamente esse tipo de vida? Esse tipo específico de estilo de vida e de personalidade para você ser uma pessoa produtiva? Oi, seja bem-vindo ao canal. Não esquece de deixar seu like logo no início do vídeo, porque isso ajuda muito. E se você gosta de conteúdo sobre produtividade, emoções e comportamento, se inscreve no canal que a gente tem vídeo todo domingo a partir de 2024. Meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, sou perita do Tribunal de Justiça e também eu sou professora. Eu ensino a magia da produtividade caótica, um método para você que quer ser produtiva, mas do seu próprio jeito. O link do curso está aqui embaixo na descrição, junto com os outros links ali todos das minhas redes sociais. Agora de volta ao vídeo. Nesse vídeo eu vou te trazer 5 pontos desse checklist de pessoas produtivas que não vão te fazer se tornar uma pessoa mais produtiva. Mas eu vou dar alternativas mais autênticas, realistas e eficazes para que você seja verdadeiramente produtivo. Primeiro ponto, acordar muito cedo, mais precisamente às 5:30 da manhã. Parece que existe uma hora certa, né? E uma hora errada pra gente acordar. Se você acorda ao meio-dia, parece que você nunca vai conseguir ser uma pessoa produtiva, porque só o fato de você acordar tarde já te exclui de uma grande parte desse estilo de vida dessas pessoas ditas produtivas. Essa noção de acordar às 5:30 da manhã se fortalece por causa do horário comercial, que estipula que o horário de entrada na maioria dos trabalhos começa às 8 horas e termina às 6 horas da tarde. E você ainda precisaria ter um tempo antes para se locomover até o trabalho e suprir esses outros requisitos para você ser uma pessoa mais produtiva, como meditação, fazer um café da manhã nutritivo, caminhada, exercício físico, tomar um banho gelado, essas coisas todas. Mas, cara, se você não tem que se ater ao horário comercial, por exemplo, você pode construir a sua própria rotina a partir do seu ritmo biológico e do seu contexto de vida atual, não é? Eu sou uma pessoa muito diurna. E isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, como tudo na vida. E quando eu tava na escola, na época do vestibular, a minha escola tinha aulas à tarde, de aprofundamento. E elas não serviram de nada pra mim. Eu não era nem um pouco produtiva nelas, porque depois das 2 horas da tarde, eu não conseguia mais prestar atenção na aula. Eu não conseguia reter informações porque o meu cérebro ele já estava exausto. Enquanto isso, meu marido ele é uma pessoa extremamente noturna. Ele sente mais disposição de noite. Hoje em dia ele tem uma certa liberdade em relação aos horários de trabalho dele. Não tanto, mas ele tem alguma, né? E ele pode começar a trabalhar mais tarde. Apesar dele ainda precisar adaptar o próprio ritmo dele ao contexto profissional, a vida profissional dele, a rotina das crianças e tudo mais. Ele acorda hoje em dia às 10:30 e eu acordo às 5:30. Nessa lógica determinista da produtividade, eu seria muito mais produtiva do que ele pelo simples fato dele acordar mais tarde do que eu, o que não é verdade. O importante é descobrir os horários onde você está mais disposta e ver uma forma de encaixar o seu contexto de vida para que você consiga conciliar o máximo possível os seus horários onde você precisa estar produtiva aos seus horários de maior disposição. Ponto número 2. O polêmico banho gelado. Os mesmos benefícios que você vai ter com um banho quente, você vai ter com um banho gelado. A única diferença entre o banho gelado e o banho quente é que o banho gelado te traz um desconforto físico. E esse desconforto, ele também afeta o nosso cérebro e faz o nosso cérebro ficar mais em um estado de alerta. Mas precisa mesmo do banho gelado? Vamos combinar aqui.
Se você é uma pessoa que você já tá ansiosa, já tá estressada, já tá ali tentando conciliar todas as áreas da sua vida, provavelmente você já tá desconfortável o suficiente. Você não precisa do banho gelado. Vamos combinar também, se você mora no Brasil, você não precisa forçar o seu cérebro para uma situação de desconforto. O Brasil, ele é um dos países com maior índice de ansiedade do mundo. Então, ao invés do banho gelado, troca por uma ida a uma cachoeira, a uma praia, a uma piscina, a um banho de mangueira no final de semana. Que aí sim, a água gelada vai ter de fato algum significado importante pra você. Seja que você saiu com seus amigos, seja que você passou um tempo na natureza. Agora, se não der, continua com banho quente mesmo, não tem problema nenhum. Terceiro ponto, ser sempre produtivo. É impossível a gente ser produtiva 24 horas por dia, todo dia. E se tiver alguém que diga que é possível, essa pessoa tá mentindo. Pode reparar que em uma semana a gente vai chegar no trabalho, nossa, cheia de novas ideias, animada, muito motivada. E essa mesma pessoa, a gente, outra semana a gente pode chegar no trabalho e querer ficar quietinha no nosso canto, que a gente não quer falar com ninguém. A gente não quer expressar nossas opiniões, a gente só quer fazer ali aquilo que a gente tem pra fazer. É a mesma pessoa. O que varia? Isso acontece porque a gente não tem a mesma disposição todo dia. Disposição é a capacidade de energia que a gente tem disponível naquele momento específico. E ela tem uma duração variável. Imagina a bateria de um celular que sempre precisa ser carregada e que se a gente usar demais ela para alguma atividade específica, ela vai descarregar mais rápido. Até porque a gente tem disposição diferente para cada tarefa. Algumas delas fazem a gente descarregar mais rápido, outras a gente descarrega de uma forma mais lenta. Várias coisas afetam a nossa disposição. Se a gente teve uma noite mal dormida ou se aconteceu alguma coisa que deixou a gente triste, e é óbvio que isso vai afetar a nossa produtividade. Por isso que a gente precisa entender que a gente não vai estar sempre na nossa forma mais produtiva. Existem os dias em que a gente vai precisar fazer o mínimo, o suficiente, o máximo que a gente vai conseguir fazer. Só que a gente não vai dar o nosso máximo, porque a gente não tem o nosso máximo para oferecer. Seguindo esse mesmo pensamento, a gente vai entrar no ponto 4, que é a mentalidade de sempre se esforçar. A gente está sempre desrespeitando os nossos limites, os nossos próprios limites. A gente sempre sente a necessidade de precisar fazer mais, ser mais, ter mais. E a gente vive numa sociedade que incentiva a gente também a ultrapassar todos os nossos limites. Não é à toa que tem cada vez mais pessoas endividadas, porque nós somos incentivados a ultrapassarmos os nossos limites financeiros, porque a gente sempre é incentivado a comprar mais coisas, ter mais coisas. A gente é incentivado a ultrapassar os nossos limites físicos toda vez que aceitamos trabalhar mais horas para que a gente seja reconhecida. E às vezes a gente abre mão do nosso sono, da nossa alimentação, da nossa saúde mental. A gente também ultrapassa os nossos limites emocionais. Toda vez que a gente tem medo de ser julgada ou medo de não sermos aceitas, a gente está ultrapassando um limite emocional nosso. Eu entendo a necessidade da gente precisar, às vezes, de um empurrãozinho, quando é absolutamente necessário. Mas eu também vejo a necessidade da gente aprender a nos respeitar antes da gente sentir a necessidade de nos esforçar demais. Tudo em excesso faz mal. Seja a gente estar em constante inércia ou a gente estar em constante movimento. Existe uma forma diferente da gente ver essa situação. E eu quero trazer uma alternativa mais saudável à necessidade de você se esforçar. Se forçar é diferente de você se impulsionar. Imagina a diferença dessas duas situações. Você vai participar de uma corrida. E na primeira situação, na hora de iniciar a corrida, você é empurrada para começar a correr. Na segunda situação, você é a pessoa que está no controle da sua própria motivação. Você se incentivou a ir correr, você está motivada, você está disposta. E na hora de iniciar, você já se prepara na melhor posição para você conseguir pegar o impulso e sair correndo. Esse impulso é a motivação. Você se incentiva, mas você não se força a fazer algo. Precisar se forçar a fazer algo vai funcionar, mas é algo insustentável de você fazer a longo prazo. Vai te levar ao esgotamento emocional quando usado em excesso. Quinto e último ponto é você tentar construir a rotina perfeita. Muitas vezes a gente planeja uma rotina perfeita, mas a vida não é perfeitamente previsível e controlável. Quando a gente tem uma rotina perfeita e rígida, a gente se frustra, porque a gente vê que nada do que a gente planejou deu certo. Então a gente tem duas formas da gente lidar com essa situação.
Ou a gente tem a sensação de que a gente gastou o nosso tempo à toa e planejamento não funciona e a gente abandona tudo, ou a gente entra num nível que a gente sente que cada segundo da nossa vida precisa ser controlado. E a gente vai tentar tornar cada vez mais as coisas mais rígidas e mais inflexíveis na nossa vida. E a gente vai se frustrar cada vez mais. Além disso, uma rotina rígida e perfeita, ela não abre espaço para o lado imprevisível da vida. Seja o lado imprevisível ruim, seja o lado imprevisível bom. A gente tenta controlar a gente para que a gente caiba no nosso próprio planejamento. Quando, na verdade, a gente precisa adaptar o nosso planejamento para caber na gente. E é assim que a gente vai conseguir, a longo prazo, ser produtivo, alcançar os nossos resultados, conquistar as coisas. É quando a gente tem o nosso planejamento, mas a gente faz ele caber na nossa vida, não a gente tentar caber nele. Então, ao invés de você construir uma rotina perfeita, eu sugiro que você construa um guia de planejamento. Porque o planejamento não é nada mais, nada menos do que um guia para o nosso cérebro, para ele conseguir se organizar e que vai precisar ser readaptado sempre. De acordo com a nossa realidade, de acordo com o caos da nossa própria vida, de acordo com as mudanças da nossa vida, com as nossas próprias mudanças emocionais. É impossível ser verdadeiramente produtiva ignorando a nossa própria personalidade, ignorando o nosso ritmo biológico, a forma como o nosso cérebro funciona, os nossos limites e as nossas emoções. Mas você pode ser produtiva, mesmo dentro desse caos todo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você aprendeu algo com esse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi a informação que mais te fez refletir. Se lembra de checar todos os links que estão aqui embaixo na descrição. E nos vemos no próximo domingo. Um beijo!